Olá, pessoal da terceira série. Espero que todos estejam bem, mesmo em meio a essa pandemia, e se cuidem. Então, vamos começar o segundo bimestre? Nesse bimestre, nós vamos estar aprofundando outras funções orgânicas. Nas videoaulas passadas, nós estudamos os hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos com carbono e hidrogênio. Então, hidrocarbonetos foi a primeira função orgânica estudada. Quando eu digo função orgânica, eu estou me referindo a um grupo de substâncias com propriedades químicas muito semelhantes que têm estruturas bem comuns. No caso dos hidrocarbonetos, a estrutura comum deles são que todos possuem somente carbono e hidrogênio. A segunda função orgânica que nós vamos estudar são os álcoois. Função orgânica álcool. O que é essa função? É uma função que, além de carbono e hidrogênio, ela tem pelo menos uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, que faz ligações simples. O que é essa hidroxila? É o OH. O O símbolo do elemento químico oxigênio e o H símbolo do elemento químico hidrogênio. Então, função orgânica álcool é um grupo de substâncias em que todas têm pelo menos um grupo funcional OH. Então, grupo funcional é essa parte da molécula aí que caracteriza toda a classe de compostos orgânicos pertencentes à função orgânica álcool. Então, o grupo funcional dos álcoois sempre será o OH. Aqui temos a primeira substância pertencente a essa função. Vocês podem perceber que temos um carbono, 3 hidrogênios ligados a esse carbono, e esse carbono fazendo ligação com o oxigênio. O oxigênio, como vocês podem perceber, ele faz somente duas ligações. Então, ele está fazendo uma ligação com o carbono e outra ligação com o hidrogênio. Então, o oxigênio, como ele está na família 6A, o grupo 16, ele faz apenas duas ligações. Como ele tem 6 elétrons na última camada, então ele precisa de 2 elétrons para ficar estável, já que os átomos ficam estáveis com 8 elétrons. Então, o oxigênio faz somente duas ligações. O carbono, como sempre, faz 4 ligações no máximo, e o hidrogênio uma ligação. Como nós podemos nomear esses compostos? Então, nesse caso aqui, como temos um carbono, MET, da mesma maneira que estudamos para os hidrocarbonetos, somente ligações simples, AN, e a presença do grupo funcional OH, terminação OL. Então, o nome dessa substância é metanol. Então, para os hidrocarbonetos, a terminação era sempre O, para os álcoois, a terminação é sempre OL. O nome dessa substância é metanol, o nome químico. O nome comercial, o nome de venda, também pode ser encontrado dessa maneira, álcool metílico. E a principal aplicação do metanol é como solvente industrial, preparação de medicamentos, tintas e perfumaria. O metanol é um solvente considerado tóxico. E aí, no dia a dia de vocês, principalmente agora na pandemia, nós vamos discutir daqui a pouco, nós usamos bastante o etanol, que é o nome químico do álcool. Então, o álcool ele tem aí diversas utilidades no dia a dia, seja como produto de limpeza, ou combustível, ou também o álcool das bebidas alcoólicas. O que vai diferenciar é apenas a concentração. Com certeza, o álcool presente na bebida alcoólica ele tem uma concentração bem menor do que um álcool, por exemplo, usado como produto de limpeza. O que vai diferenciar é a concentração, mas não deixa de ser o álcool etílico. Então, o álcool etílico é o nome comercial e o etanol é o nome químico. Então, quando nós falamos em álcool etílico, não podemos confundir esse nome comercial com o nome da função orgânica álcool. E aqui podemos observar a estrutura da molécula. Etanol, ET, 2 carbonos, AN, somente ligações simples, e OH, ligado a esses 2 carbonos. E aí, pessoal, é muito importante vocês saberem que
quando o OH estiver ligado a anel benzênico, que é essa estrutura que nós estudamos na videoaula passada, com 3 duplas ligações alternadas, sempre quando o OH estiver ligado ao anel benzênico, a função não é álcool, é fenol. Então, isso costuma ser uma armadilha de vestibular. Pode ser que nós tenhamos aí compostos com vários anéis benzênicos, mais de um. Então, se tiver um OH ligado a um anel benzênico, a função não é álcool, é fenol. No caso, o prefixo aqui utilizado não é ol, é hidrox. Então, lá é o sufixo ol. Aqui no fenol é o prefixo hidrox. Então, no caso, o nome dessa substância aqui é hidroxibenzeno. Então, por favor, não confundam isso. Se o OH estiver ligado a anel benzênico, a função orgânica é fenol. Hoje também nós vamos estudar os aldeídos. Os aldeídos são substâncias orgânicas que suas moléculas têm uma carbonila, e essa carbonila está ligada a um átomo de hidrogênio. O que é a carbonila? É o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Se essa carbonila estiver ligada a um hidrogênio, como podemos perceber aqui, então nós chamamos essa função orgânica de aldeído. Então, existe também uma classe gigantesca de compostos orgânicos pertencentes à função orgânica aldeído. Qual é o grupo funcional? Exatamente esse que está representado aqui. Então, o grupo funcional é uma carbonila ligada a um hidrogênio. Eu posso ter aqui do lado infinitos átomos de carbono. Se eu tiver um átomo de carbono, 2, 3, assim por diante, todas essas moléculas vão pertencer à função orgânica aldeído. E sempre o grupo funcional será esse. Como podemos nomear um aldeído? A terminação é -al. Então não podemos confundir. No álcool era -ol. No aldeído é -al. Como eu posso nomear esse aldeído aqui? Eu tenho quantos átomos de carbono? 1. Então, MET. Só tenho ligações simples? Sim, AN. E aí vocês podem me perguntar, mas eu tenho aqui uma ligação dupla do carbono com o oxigênio. No nome eu não considero a ligação dupla da carbonila. Então, nesse caso aqui é AN. Terminação -al, então o nome aqui desse aldeído é metanal. E vocês conhecem também essa substância. O nome comercial dela é formol ou formaldeído. E a principal aplicação do formol é para conservar corpos mortos, né, espécies biológicas, também pode ser usada como bactericida, medicamentos e cosméticos. E aí, por exemplo, se eu pergunto para vocês, circule o grupo funcional do metanol. Vocês vêm aqui e vão circular carbonila ligada ao hidrogênio. Então, o que caracteriza essa substância ser um aldeído é este grupo funcional que eu circulei. Então, deste lado aqui, eu tenho um hidrogênio, que é o metanol, mas eu poderia ter outro carbono, que seria o etanol. E mais um, propanal, e assim por diante. As cetonas são outro grupo de substâncias orgânicas. As cetonas, elas possuem também carbonila, só que agora nós temos 2 átomos de carbono ligados a esse carbono. Lá no aldeído era um hidrogênio. Aqui eu tenho 2 carbonos ligados a esse carbono central. É exatamente isso que esse R representa. O R significa átomos de carbono. Então, sempre que eu tiver uma carbonila ligada a átomos de carbono, o grupo será cetona. E a terminação para cetonas é ona. Então, vamos ver como fica o nome dessa substância. Eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3. Então, prop. Eu só tenho ligações simples? Sim. Então, é AN. Terminação ona, porque é uma cetona. Qual é o grupo funcional? É exatamente esse que eu estou circulando. Lá no aldeído eu tinha que circular a carbonila mais o hidrogênio. Aqui eu estou circulando somente o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Só estou circulando a carbonila. Então, nesse caso aqui, a terminação é ona. Então, é propanona. E a propanona vocês também conhecem.
é o nome comercial da acetona, que é usada como removedor de esmaltes, solvente de esmaltes e também é usada como solvente de tintas. Então não vamos confundir a acetona, que é o nome comercial da propanona, com a função orgânica cetona, que se refere a um grupo de substâncias orgânicas com a carbonila ligada a átomos de carbono. E por fim, na aula de hoje, nós vamos estudar os ácidos carboxílicos. Então, na aula de hoje, nós estamos vendo os álcoois, os fenóis, os aldeídos, os ácidos carboxílicos e as cetonas, 5 funções no dia de hoje. Os ácidos carboxílicos também possuem a carbonila, por isso é importante vocês praticarem através de exercícios, porque isso também pode ser motivo de confusão no vestibular. Tanto as cetonas como os aldeídos e os ácidos carboxílicos possuem carbonila. Só que, no caso dos aldeídos, a carbonila está ligada a um hidrogênio, no caso da cetona, está ligada a 2 átomos de carbono, e agora, no caso dos ácidos carboxílicos, está ligada a um grupo OH. Então, se eu olhar para uma molécula com OH, eu posso de cara dizer que é um álcool, mas eu preciso olhar o que está do lado. Se o que está do lado é uma carbonila, então o grupo funcional é todo este que eu estou circulando. Então, o grupo funcional é todo esse e pertence à função orgânica ácido carboxílico. Se eu não tivesse essa carbonila, aí sim seria a função orgânica álcool. E no caso dos ácidos carboxílicos, a terminação é oico. Então vamos nomear este hidrocarboneto. Vamos nomear então esta substância. Eu tenho 2 carbonos, et. Então aqui nesse caso aqui, ó, não vamos esquecer que essa ponta aqui significa átomo de carbono. Aqui está naquela forma simplificada. Então 2 carbonos, et. Só ligações simples, an. Terminação do ácido carboxílico é oico. Então, ácido etanóico ou ácido acético. O ácido etanóico também é bastante empregado no dia a dia e é o principal ácido componente do vinagre. Se nós fôssemos falar aqui do vinagre, nós iríamos ficar aqui por mais de 1 hora falando do vinagre. Ele tem inúmeras utilidades aí no dia a dia. Ele é usado desde a antiguidade. Então, em outro momento, nós podemos conversar um pouco mais sobre a produção do vinagre e suas utilidades. Então, o ácido etanóico é o ácido acético do vinagre. O ácido acético é o nome comercial. E agora, pessoal, reservei uns minutinhos da videoaula para conversar com vocês um pouco sobre o uso do álcool agora na pandemia. Com certeza é importante vocês saberem que, em primeiro lugar, devemos usar o sabão. Então, lavar as mãos com sabão. E aí vamos entender um pouquinho, já que estamos falando do álcool etílico, falamos hoje na videoaula, vamos falar um pouco hoje sobre como ele pode remover o coronavírus. Sobre o sabão, nós vamos entender quimicamente, um pouquinho mais para frente, como ele remove o coronavírus, como ele remove as gorduras. Só que ainda precisamos de mais alguns conhecimentos para entender como os sabões removem as gorduras. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Então, como nós estamos falando de álcool hoje, é isso que eu vou falar um pouquinho com vocês. Então, nós temos alguns álcoois aí usados como produto de limpeza, e o que difere todos eles é exatamente a concentração. Então, nós temos o álcool etílico 46, o álcool etílico 70 e o 92, que são os mais comuns. Todos eles servem para matar o coronavírus? Não, somente um. Então, se vocês pesquisarem no site, vocês vão encontrar exatamente isso que eu estou falando. No entanto, às vezes surgem as chamadas fake news que acabam nos confundindo. Então, precisamos tomar cuidado e olhar sempre em sites ligados aí a universidades, a pessoas que realmente entendem do assunto. O álcool etílico 46
ele é usado apenas para limpeza de superfícies e ele não tem nenhuma ação desinfetante. Então, geralmente é o álcool que as pessoas gostam de passar no armário, passar no chão, mas como a porcentagem de álcool dele é baixa, é exatamente 46%, então ele não tem essa ação para remover o coronavírus. O álcool que remove o coronavírus é o álcool 70. Ele tem uma ação desinfetante bem estabelecida e ele atua na parede celular do coronavírus, desestruturando o lipídio que o reveste. No caso aqui está escrito proteínas porque a gente está falando de agentes infecciosos no geral, mas no caso do coronavírus é uma camada de lipídios que o reveste. Então, o álcool ele age quebrando essa camada de gordura, de lipídios que reveste o coronavírus. Por que o álcool 92, que é mais concentrado que o 70, não remove o coronavírus? Porque ele evapora rápido, não dá tempo dele matar o vírus. Então, por isso, o álcool mais recomendado é o álcool 70. Então, quando eu falo álcool 70, significa 70% em massa de álcool e 30% em massa de água. O nome do álcool se refere à porcentagem de álcool, e o restante, a diferença para 100, é a porcentagem em massa de água. Então, o único álcool utilizado para remoção de coronavírus e que tem ação efetiva é o álcool 70. Não adianta usar o álcool 46, porque ele não vai conseguir remover o coronavírus. E também, se usar o álcool 92 nas mãos, com certeza vai ter algum prejuízo aí, a pessoa vai ter alguma dermatite, porque é um álcool com concentração bem forte, por isso é usado na indústria química e na assistência e à saúde, na limpeza de equipamentos de hospitais. E aí, aproveitando, nós não estamos falando de substâncias inorgânicas, mas aqui para complementar eu trouxe para vocês sobre a água sanitária. A água sanitária, pessoal, é preciso ter muito cuidado. A água sanitária, como nós conhecemos, ela pura, ela é o hipoclorito de sódio. E não sei se vocês lembram, na segunda série do ensino médio nós estudamos um pouco sobre essas substâncias, até pedi que vocês trouxessem rótulos na época. Se vocês observarem o rótulo de uma água sanitária, ela tem hipoclorito de sódio na concentração de 2 a 2,5%. E a água sanitária pura não mata o coronavírus. O que mata é a água sanitária diluída em água nas proporções corretas. Porque quando nós diluímos a água sanitária em água, conforme vocês podem ver aqui nessas reações químicas, acontece a produção do ácido hipocloroso. Então, o que mata o coronavírus é o ácido hipocloroso, não é a água sanitária pura, que é o hipoclorito de sódio. Então, nesse caso aqui, quando nós diluímos e aí nós produzimos uma concentração de 0,1%, percebam que essa concentração é bem menor do que originalmente, né, de 2 a 2,5%. Essa concentração de 0,1% é usada para desinfetar solas de sapato e superfícies. Conforme vocês podem ver, aí, muita gente está usando água sanitária para desinfetar. Só que só vai ocorrer essa desinfecção nessa concentração. E como eu produzo essa concentração? Eu pego 50 ml de água sanitária, que é correspondente a um copinho de cafezinho, e completo o volume até 1 litro. Se eu pego 50 ml, completo o volume até 1 litro, eu vou ter essa concentração de 0,1%. E aí pode ser até um desafio para vocês tentarem fazer em casa os cálculos disso. Por que eu tenho que usar 50 ml para ter uma concentração de 0,1% a partir de 2%? É só um desafio para quem quiser. Mas isso que é importante vocês saberem. Agora vocês podem se perguntar, eu posso usar água sanitária nas mãos? Até posso, mas a concentração tem que ser bem menor, é 0,05%. Então eu tenho que reduzir pela metade. Para usar nas mãos eu tenho que pegar 25 ml e completar com até 1 litro de água. Então eu tenho de tomar esse cuidado porque a água sanitária pode causar dermatites graves nas mãos. O mais recomendado mesmo é usá-la
na desinfecção de solas de sapato e superfícies. Então, deem, né, privilegiem usar sabão, primeiramente, e depois o álcool 70, conforme nós discutimos. Então, um pouquinho mais para frente, nós vamos estudar como que o sabão remove gorduras e como que ele remove o coronavírus. E um detalhe, pessoal, nunca misturem álcool gel com água sanitária, porque nós vamos produzir aí vapores tóxicos e isso pode levar à morte. Então, nunca misture álcool gel com água sanitária. Não se esqueçam, dúvidas pelo Google Classroom ou entre em contato comigo pelo WhatsApp. E plantão toda terça-feira, 13h. Aqui alguns sites para complementar os estudos de vocês. E muito obrigado pela atenção. Abraço a todos.